Semana passada, a doutora Rosana também estava aqui com a gente conversou sobre dengue. E como os telespectadores do Bem-Estar são super antenados, eles mandaram pergunta, doutora Rosana, já na semana passada, sobre o Zika vírus. Vamos dar uma olhada em uma dessas perguntas do Mabel Mota. O que é Zika vírus e quais os sintomas? Pois então, o Zika é transmitido pelo mesmo mosquito que transmite a dengue, uma doença que também está preocupando autoridades de saúde. Quem foi conhecer um pouquinho mais sobre esse vírus foi o repórter Mauro Anchieta, lá de Salvador, na Bahia. O atendimento nos postos de saúde desafia a paciência. As filas aumentaram por causa de uma virose que se espalhou por Salvador. A coceira por todo o corpo é o sintoma mais comum. Mateus mostra manchas vermelhas no corpo, outro sintoma da doença, e também se queixa de dores. Os olhos se viram assim, dói, a cabeça bem fraquinha, o corpo mole um pouquinho. São esses sintomas mesmo aí. A gente deita, mas não consegue pegar no sono, que coça. E quando toma banho, é pior ainda quando toma banho. Só passa depois de hora. Os primeiros casos apareceram em março na cidade de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, e a doença logo se tornou um grande mistério. Os exames iniciais dos pacientes não chegavam a nenhuma conclusão. Autoridades de saúde mandaram analisar amostras da água consumida pela população e nada. O vírus misterioso foi descoberto depois que cientistas da Universidade Federal da Bahia decidiram investigar o que está trazendo tanta gente aos postos de saúde. Os pesquisadores analisaram 25 amostras de sangue de pacientes de Camaçari e 8 delas deram positivo para o Zika vírus, que já é bastante conhecido na África e no sudoeste da Ásia, mas que pela primeira vez foi descoberto na América Latina. Esse vírus chegou no Brasil provavelmente de viajantes que vieram para a Copa do Mundo, trazendo esse vírus, trazendo os sintomas. O Ministério da Saúde diz que está acompanhando a evolução dos casos em 6 estados: Bahia, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e Paraíba. Mas ainda não reconhece que seja o Zika vírus. Está aguardando a análise de amostras enviadas para centros especializados. O quadro pode durar até 10 dias e a doença não é contagiosa. Ela é transmitida pelo mesmo mosquito que transmite a dengue e a chikungunya, o Aedes aegypti. É muito importante a gente ter hoje claro que esse vetor Aedes aegypti precisa ser combatido de forma muito intensiva. A gente tinha dengue, que é um problema sério de saúde pública no Brasil. Se somou a isso chikungunya, que é outro problema sério de saúde pública, porque deixa incapacidade nas pessoas. E agora Zika vírus, mostrando que o vetor está aberto para outras transmissões. Doutora Rosana, e a gente achava que a Zika da Copa tinha sido só o 7-1, hein? Não, tem mais Zika. Tem Além mais disso, Zika, tem mais né? Zika, deu mais Zika. Vamos ver de novo a pergunta da Mabel. O que é Zika vírus e quais os sintomas? Então, como já foi falado, é um vírus, ele é um primo aí do vírus da dengue e da chikungunya, ou seja, do ponto de vista de sintomas não é muito diferente. Então, ele pode dar igual a febre, o dengue e a chikungunya, ele pode dar febre, que é o mais importante. Vamos dar uma olhada nos sintomas, A febre é um pouco menos alta do que a febre que a gente costuma ver na dengue, né? Então, olha, o mosquito infectado de novo, igual o da dengue, o mosquito infectado, ele pica um cidadão que é virgem do vírus. Daí tem o período de incubação, que varia entre 3 a 12 dias, e depois desse período o paciente começa com alguns sintomas. Dentro dos sintomas, então, como a gente tinha comentado, o que mais chama atenção para nós é o período aqui, é a febre, é a dor no corpo, ou seja, difícil de diferenciar de dengue de novo, dor de cabeça, difícil de diferenciar, dor nas articulações. O paciente tem coceira e o que chama muito atenção, além da coceira, é um exantema, ou seja, aquela erupção na pele, fica como um vermelho na pele. Que a gente viu na reportagem, né? Que a gente viu pacientes. na reportagem, que também é parecido com a dengue e a chikungunya. Então, qual é o diferencial do Zika vírus e por que a gente está menos preocupado com ele? Porque o quadro é mais benigno, a recuperação é mais rápida e a gente não tem notícia de nenhuma morte em relação a esse vírus. Por que chama Zika? Porque a primeira vez que ele foi isolado foi num macaco, lá na África, numa floresta em Uganda, que chamava Zika. Uma floresta. Então, a partir daí se batizou o nome, tem muito disso, né? Dependendo de onde é isolado o vírus, se batizou como Zika vírus e como foi relatado, provavelmente ele veio aqui para a América do Sul agora, talvez na época da Copa mesmo. Então, a Zika do 7-1 e a Zika também do vírus que entrou para nós. E você vê que ele rapidamente se espalha numa região, ele ficou como o vírus
vírus misterioso, porque ninguém sabia, a gente achava que era dengue, fazia teste para dengue e dava negativo, então ele ficou como um vírus misterioso até que se isolou. Hoje a gente sabe então que se trata de Zika vírus. E o grande recado, então, mais uma vez, é a gente combater esse mosquito, né? Não tem jeito, o vetor é o mesmo, o nosso grande vilão é o Aedes, então nós já estamos falando agora de 3 diferentes vírus que o mesmo vetor, né, o mosquito, pode transmitir. Então, sem dúvida, é o combate ao mosquito. É aqueles 10 minutinhos que a gente falou na semana passada, gente, para você fazer uma vistoria completa na sua casa e evitar água em qualquer lugar, nos potinhos de flor, na caixa d'água destampada. A gente já falou isso milhões de vezes aqui no Bem-Estar. Mais uma vez, a dica é essa, combater o mosquito Aedes aegypti, para agora combater 3 doenças, não mais só a dengue. Agora é hora da gente saber o que acontece no Brasil e no mundo com o G1, as informações do portal da Globo de Notícias na internet. G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. A CPI da Petrobras começa hoje uma maratona para ouvir os 13 investigados na Operação Lava Jato que estão presos no Paraná. Entre eles, o doleiro Alberto Youssef, que está sendo ouvido agora, o lobista Fernando Baiano e o ex-diretor da empresa Nestor Cerveró. O G1 acompanha ao vivo esses depoimentos ao longo do dia. Em economia, as previsões para 2015 pioraram mais uma vez. O mercado acredita que a inflação vai ficar ainda mais alta e que também o PIB vai ter uma retração ainda maior nesse ano. Em Joinville, em Santa Catarina, o corpo do senador Luiz Henrique da Silveira está sendo velado agora. Ele morreu ontem, aos 75 anos, por causa de um infarto. E o enterro deve ser hoje, no fim da tarde. Falando de tecnologia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já perdeu o teu celular? Sabe aquele momento de desespero só de pensar que você vai ter que recuperar todas as fotos, todos os contatos? Pois então, existem várias ferramentas que te ajudam a recuperar o aparelho para todos os sistemas operacionais de celulares e no G1 você entende como elas funcionam. Mari, você já perdeu o celular, Mari? Perder nunca, graças a Deus, mas já caiu na água, já quebrou, enfim, aquelas coisas que acontecem com todo mundo. Mas graças a Deus nunca perdi. Você já perdeu? Também não, fica no meu bolso aqui, mas eu fico bem de olho, Mari. Mas backup em se tudo, perder, né? Tem como recuperar. É, backup em tudo, né? Sem dúvida. Ainda mais com vídeo de bebê. Não posso nem pensar em perder os vídeos do Miguel pequenininho, Mari. Imagina, você já acabou de me lembrar que eu vou fazer o backup dos Dias das Mães, dos vídeos dos Dias das Mães de ontem. Obrigada, viu? Boa semana pra gente. Quai, seu app de vídeos curtos.